Boa noite, boa noite. Vamos aqui fazer mais uma live para a gente falar do resumo semanal de notícias. Dessa vez a gente está transmitindo simultaneamente tanto pelo meu perfil aqui, FH Franklin, quanto pelo perfil da Amaril Franklin. Estamos fazendo um teste para ver se fica bom. Espero que gostem e vamos ajustando. Qualquer dúvida que tiver, a gente vai corrigindo ao longo do tempo, né? Essa semana estamos falando aqui na quinta-feira, um pouco antes, né, de costume, que é na sexta-feira, devido ao feriado, né? Então a gente sempre faz no último dia da semana. E vamos falar aqui um pouquinho então, começando já direto no cenário internacional. A gente vai falar aqui um pouquinho já na política internacional, começando pelos Estados Unidos. O Jerome Powell afirmou que as mudanças climáticas representam risco às responsabilidades do Fed, né? Então, um ponto importante, mostrar a importância das condições climáticas para os Estados Unidos e o impacto que ela vai ter na política econômica, né? E lembrando que a ideia do Fed é manter os juros de 2% ao ano no longo prazo e ter um pleno emprego também, né? Que é um ponto importantíssimo também que tá para ficar, né? E também nos Estados Unidos ainda tem o Biden apresentou o plano de 2 trilhões dele, né? Dentro desse plano a gente trouxe aqui para destacar que ele contempla 100 bilhões, né, em investimentos para a universalização da banda larga de alta velocidade no país, né? E isso a gente considerou um ponto importante, porque a gente sabe, principalmente agora nesse período de Covid, o tanto que a internet, né, de banda larga proporcionou uma continuidade da economia e o impacto então que isso é considerável, né, para a economia como um todo e para o desenvolvimento então de um país, né? Então, se conseguir essa universalização geral com uma banda larga de alta velocidade, né, e nem vamos combinar, né, que a alta velocidade nos Estados Unidos nem se compara com a alta velocidade aqui do Brasil, né? Vamos ver o quanto que isso impacta efetivamente para eles, né? Mas eu acho que isso tem um potencial bacana de avanço. Na Europa, a OMS, né, considerou como inaceitável a lentidão na vacinação da Covid, né, né? Isso também a gente destaca esse ponto, né, até fazendo um contraponto quanto à velocidade que a gente acredita ser muito baixa aqui no Brasil, e a OMS tem condenado principalmente lá na Europa. Lembrando que o Brasil hoje, em número de vacinas, não em percentual de relação à população, é o 5º país com o maior número de vacinas, né? Então, um ponto aí para a gente levar em consideração e vendo o que a gente pode fazer para melhorar essa situação. A Rússia, ela afirmou que a movimentação de tropas perto da fronteira da Ucrânia é uma coisa natural, né? Um movimento natural que aconteceu e que não deveria causar preocupações. Ela fez essa resposta aos movimentos, a crítica feita pelos ucranianos e também pela OTAN, né? Então, pontos importantes aí que a gente fica de olho, né, para a gente acompanhar efetivamente o que pode acontecer. Lembrando que a gente já tem alguns movimentos que a gente comentou na semana passada, de briga entre Estados Unidos e Rússia, né, a Rússia se alinhando com a China. Então essa movimentação também trouxe um pouco de estranheza para o cenário. Já passando para a parte de mercado internacional, né, nos Estados Unidos o pedido de desemprego aumentou em 61 mil pessoas, né, então foi para 719 mil, né, então um ponto aí importante também, lembrando que isso é o pedido semanal, né. Nos Estados Unidos a gente tem um cenário um pouco diferente aqui do Brasil. A zona do euro, o PMI saltou a 62,5, né, em março, saiu de 57,9 para 62,5, e esse 62,5 é o recorde histórico, né, do PMI, né? Lembrando que o PMI é o índice que mede a confiança, vamos falar assim, dos gestores de compra, né? Então é um ponto bem importante aí, essa confiança mais alta de um cenário então um pouco mais favorecido, né? E no Reino Unido, o PIB do Reino Unido cresceu 1,3% no quarto trimestre ante ao terceiro trimestre, né? Mas em 2020, né, fechou com um tombo aí de 9,8%.
Então também é um ponto bem importante aí para a gente levar em consideração. Passando aí para o Senado Nacional, deixa eu só tentar fazer um ajuste aqui para ver se melhora a situação aqui. Estou vendo aqui, eu acho que melhorou um pouquinho agora. Passando para o Senado Nacional, na política brasileira, né, o presidente Jair Bolsonaro ele realizou a troca de 6 ministros, né, foram os ministros das Relações Exteriores, da Defesa, da Casa Civil, da Secretaria de Governo, da Justiça e da Advocacia Geral da União. Né? Então, esses 6 ministros foram trocados de uma vezada só. Isso aí gerou um certo reboliço, levando em consideração, tentando entender o motivo disso, muita gente apostando que seja uma forma de acalmar o Centrão, né? E a gente tem que acompanhar aí agora como que isso vai se desenrolar e qual que vai ser a atuação efetiva desses ministros. Lembrando que há pouco tempo a gente já teve outras trocas também, como por exemplo o ministro da Saúde. Na Câmara, foi aprovada a prorrogação do prazo para a declaração do imposto de renda, né? Então a ideia é que vai até para 31 de junho, né? Igual aconteceu no ano passado, porém ainda falta aprovar no Senado. E por falar em Senado, né, foi aprovado, o Senado ele aprovou um voto de censura ao Felipe Martins, que é assessor especial de assuntos internacionais da Presidência da República, né? Ou seja, isso efetivamente não tem nenhum impacto direto, porque ele não é um funcionário do Senado, porém é uma forma do Senado repudiar o Felipe Martins. O Felipe Martins ele disse que estava mexendo no paletó dele e durante esse movimento foi identificado um símbolo, né, que era considerado de supremacia branca, né, um símbolo antissemita, né, e portanto sofreu esse repúdio, né. Se é ou se não é, efetivamente eu não sei nem opinar. Eu vi o vídeo e não consegui ter uma clareza, né. Agora que as pessoas têm que tomar um pouco mais de cuidado, com certeza, quando eles estão sendo filmados, porque a situação é complicada. Não vou repetir o vídeo aqui, porque o gesto que ele fez, né, quem quiser saber qual foi o gesto, dá uma googada aí, que vai achar isso fácil também aí na internet. O Fórum de Governadores, o Paulo Guedes antes. O Paulo Guedes ele alertou o Bolsonaro sobre o risco de impeachment se ele não vetar o orçamento de 2021. Então, depois de tanto tempo, o orçamento de 2021 foi finalmente aprovado, a gente trouxe isso no final da semana passada, porém, existem vários gatilhos lá que são criticados e o Paulo Guedes está entendendo que se não corrigir algumas coisas ali, principalmente algumas coisas, não precisa necessariamente talvez vetar tudo, né, existe uma chance de ser utilizado aquilo como um impeachment contra o Bolsonaro. Né? Então a ideia como crime de responsabilidade aí, né? Então o Paulo Guedes está aconselhando o Bolsonaro a vetar alguns pedaços. Vamos verificar como que isso vai acontecer. E o Fórum de Governadores, né, ele manteve a recomendação para os sistemas de saúde estaduais que mantém uma reserva de vacinas para aplicação da segunda dose, ainda que o Ministério da Saúde já tenha falado para não fazer não manter essa reserva, considerando que vai chegar novas vacinas, vai ser possível de aplicar. Isso foi verificado aí porque o Davi Alcolumbre, né, da presidente da Câmara, percebeu, né, que está tendo uma diferença de aplicações versus envio de doses, num volume relativamente significativo. E aí, consequentemente, né, a gente está tendo aí um questionamento do que está acontecendo. O fato é que se tirar essa reserva da segunda dose, o número de aplicações com certeza vai aumentar, o que vai facilitar aí uma evolução da vacinação para o governo. Né? Entrando agora então na parte de mercado, né? Entrando aqui na parte de mercado, o Ibovespa ele fechou hoje a 115.253 pontos, né? Uma queda de 1,18. Na semana, né? Na semana está fechando em na semana, deixa eu fazer só um ajuste aqui, pessoal, para essa semana mais curta. Na semana a gente está fechando a 0,41 na semana.
no mês, né, de março a gente fechou em 6% de alta. No mês de abril, né, que é estamos começando o mês de abril agora, com uma queda ainda de 1,18, né, e no ano a gente está com uma queda aí de 3,16%. O dólar Petax, né, o fechamento do dólar Petax, ele fechou no dia 1º de abril a 5,6849, uma queda de 0,22%. Na semana, uma alta de 0,47%. No mês de março, fechou com uma alta de 3,02%. Né? Em abril, a gente está com 0,22%, que é o dia de hoje. Em 2021, uma alta de 9,39%. O Euro Petax fechou a 6,6934, uma alta de 0,03% no dia. Na semana, 0,44%. Em março, uma queda de 0,34%. Em abril, uma alta de 0,03%. E né, que é o mesmo do dia, obviamente. E em 2021 estamos aí com 4,95% de alta. Passando aqui para as informações de coronavírus, né, já foram vacinados mais de 17,7 milhões de pessoas, né, isso dados aproximadamente até mais ou menos meio-dia, tá, pessoal? Destes, mais de 5,09 milhões já receberam a segunda dose. O total de casos já são 12.748.747 casos, que é cerca de 6,03% da população. O número de recuperados já são 11.169.937, que é mais ou menos 87,62% dos casos. Em tratamento, a gente ainda tem aí 1.257.295 pessoas, que é 9,86% dos casos. Em mortes são 321.515 pessoas, é mais ou menos 2,52%, é 2,52% dos casos, né? E aí a gente para aqui para poder fazer uma reflexão do aumento, né, em relação à semana anterior, né? Então, o número de mortes, por exemplo, que era de 2,46% dos casos, passou para 2,52%, né? Então, a gente finalmente sai da casa de 2,4% e vai para a casa dos 2,5%, o que é muito preocupante, né? Um aumento do percentual de mortes das pessoas contaminadas. A gente também tem um aumento significativo do número de recuperados, né? E uma redução do número de tratamentos, né? Mas finalmente a gente chega nos 6% da população com o caso de coronavírus, então também um ponto aí para a gente ficar de olho. E essa semana também a Anvisa aprovou o uso emergencial da vacina Janssen, né? E a grande vantagem dela é que ela é uma dose única, porém ela rejeitou, né? A Anvisa também rejeitou a importação da vacina indiana, que é a Covaxin, né, por falta de documentação. Então a gente tem que aguardar aí, né, o que vai acontecer, né? Provavelmente a Covaxin deve enviar novas documentações para ver se no futuro ela é aprovada, né? Lembrando que essa rejeição da Anvisa foi de forma unânime por todos os membros, né? Então não, é uma questão simplesmente por falta de documentação, ela não se sentiu confortável de liberar que já seja feita essa importação. Economática, né? Economática é uma ferramenta bastante poderosa, a gente utiliza aqui na Maril Franklin, e ela faz algumas análises de tempos em tempos, né? E além das análises que você pode fazer, a própria Economática faz algumas análises e manda alguns relatórios. E nessa semana ela trouxe que o lucro das empresas não financeiras da Bolsa no quarto trimestre de 2020 subiu 102,9% com relação ao quarto trimestre, né, Porém, quando a gente pega o cenário no ano inteiro, isso dá uma queda ainda de 36,8%, que ela atribuiu principalmente essa queda pela variação cambial. Outro ponto importante aí de destacar nessa análise que ela fez é que ela expurgou dessa análise, além das empresas financeiras, né, bancos, por exemplo, ela expurgou dessa análise Vale e Petrobras, para evitar uma distorção em relação, né, principalmente Petrobras, né, que ela destaca que teve um lucro recorde da história, né, no quarto trimestre de 2020. Pesquisa Focus.
A pesquisa Focus trouxe o IPCA 2021 de 4,81%, né? Já é a 12ª semana de alta seguida. O PIB 2021 foi para 3,18%, é a 4ª semana de queda. PIB 2021 é uma alta de 3,18% em relação ao PIB de 2020, tá, pessoal? O câmbio 2021 foi para 5,33, né? Uma alta. Semana passada estávamos em 5,30. A Selic se manteve em 5%, né? Mais uma nessa semana. Caged, saiu o Caged dessa semana, abertura líquida de 401.639 vagas de trabalho com carteira assinada. Existem várias notícias aí falando que não é bem assim, que o número não é bem comparável, porque o que acontece é o seguinte: mudou-se a metodologia de cálculo de 2019, até 2019 era uma metodologia, de 2020 para frente está sendo outra. Qual que é a principal mudança? A principal mudança é a inclusão de trabalho temporário. O fato é, o trabalho temporário é uma carteira assinada como qualquer outra, é um emprego que tem ali um prazo, que na hora que tiver o desligamento vai gerar também um aumento de demissões, né? Mas para a gente não vamos comparar só com para trás, né, para ver se é bom, se o número é o maior, se não é o maior. O fato é que temos 401.000 pessoas a mais aí com carteiras assinadas, temporariamente ou não, nesse período avaliado pelo Caged, né? Isso que é o importante. E falando ainda, já que a gente está falando aí de Caged, né? O IBGE ele trouxe que a taxa de desocupação foi de 14,2% no trimestre de novembro, dezembro e janeiro, né? E sendo que no trimestre anterior havia sido 14,3%, né? Então uma variação pequena, mas uma redução. Vamos acompanhar, não é uma redução tão significativa assim, né, para a gente ver, mas o fato é que a gente ainda tem 14,2% da população desempregada, que é um número muito alto, que consequentemente demonstra a fragilidade que a nossa economia se encontra no momento. A produção industrial, né, que o IBGE traz para a gente também, ela recuou 0,7% em fevereiro. O índice de preços ao produtor, né, o IPP, ele subiu 5,22% em fevereiro, né, também um ponto bem importante. E a FGV, ela trouxe para a gente o índice de confiança empresarial, que recuou 5,6% em março, antes de fevereiro, aí principalmente, eu acho, ocasionado aí pelos lockdowns que ocorreram, né, mostrando o aumento da Covid, tanto que isso teve um impacto significativo. E o IGPM, né, para poder finalizar aqui, o IGPM ele foi para uma alta de 2,94% em março, né, então subindo um pouco aí em relação ao resultado de fevereiro. De dados principais a gente trouxe isso, mas como hoje é 1º de abril, né, eu resolvi trazer um pequeno especial, né, de 1º de abril, trazendo algumas mentiras comuns que são faladas, né, aí no mercado financeiro. A primeira mentira que muita gente fala aí, e muita gente até acredita, às vezes nem é uma fala, mas é uma crença, né, que a poupança é um investimento mais seguro que tem. A mentira está no seguinte, né? A poupança ela é um investimento dentro de uma instituição financeira, no caso um banco, né? O banco ele é uma instituição privada normalmente, ou uma instituição estatal, mas é uma instituição única, né? Essa instituição ela corre os riscos dos produtos que ela oferece, né? Então, no caso da poupança, ela tem a garantia do FGC, né? Que é a mesma garantia, por exemplo, de outros produtos bancários. Por exemplo, vamos pegar aí LCI, CDBs, entre outros. E nesse cenário, né, a gente tem aí que a garantia vai até R$250 mil. Nessa garantia de até R$250 mil, é importante a gente destacar que a gente tem mais ou menos 20% do valor em poupança hoje das pessoas, que muita gente passa desses R$250 mil, então está sem garantia, né? Então mostrando aí que a poupança é sim um investimento seguro, não vamos falar que não é, mas ela não é o investimento mais seguro do mundo. Um CDB tem a mesma segurança que ela, por exemplo, né? Outra mentira que é muito falada você precisa ter muito conhecimento para começar a investir.
Não é verdade, né? A gente sabe que não é necessário esse conhecimento muito avançado. Claro que um conhecimento avançado te ajuda a investir melhor, mas se você tem um bom assessor de investimentos, é possível você investir e aprender ao mesmo tempo, né? Então você não precisa esperar ter um conhecimento muito grande para poder investir. O fato é, não vale a pena você investir sem um assessor de forma independente, sozinho, sem ter um bom conhecimento, porque aí sim que se torna arriscado. É importante você pegar um assessor que você confia, uma instituição que você confia, você converse com ele, entenda e que ele te explique aquele produto para que você tenha o conhecimento suficiente para poder fazer aquele investimento. Mas o investimento para poder se investir, por exemplo, numa renda variável, não precisa ser aquela coisa, entender exatamente tudo. Você precisa estar entendendo quais que são os riscos que você está investindo ali e como que funciona aquele produto de uma forma pelo menos simplificada. E aí o assessor de investimentos vai te ajudar a tomar as melhores decisões, te dando todas as informações para que você, isso é um ponto extremamente importante, por mais que o assessor de investimento te ajude, não é ele que toma a decisão tem que ser sempre sua. Nunca delega essa decisão para ninguém, né? Essa decisão é sua, ele pode te orientar e você vai ajudar aí, você vai ter um ponto de auxílio para poder ter essa tomada de decisão. E por fim, né, muito ligado a essa parte de ter muito conhecimento, é a questão da pessoa falar que precisa ter muito dinheiro para investir, que também é uma outra grande falácia, né? Com valor de R$100 aí, por exemplo, né, dá acesso a diversos tipos de produtos, inclusive renda variável, né? Você pode comprar até diretamente ações, mas isso não necessariamente vai valer a pena, aí vai depender de caso para caso. Mas fundos de investimento em ações, por exemplo, né, aqui na Mario Franklin a gente tem os nossos fundos de investimento que permitem investimentos a partir de R$100, né, e eles te dão acesso, R$100 você consegue ter acesso a vários produtos, inclusive produtos que pessoas com R$1 milhão têm acesso, né, então o valor em si não é tão o principal. Claro que existem produtos específicos, produtos que fazem um corte de valor mínimo, né? Mas não significa que com pouco dinheiro você não pode começar a investir. O fato é, quanto antes você começar a investir, maiores as chances de você, ao longo do tempo, ganhar um rendimento maior com aquela aplicação, né? E principalmente é importante que você tenha adquirido a cultura de investimento, mesmo quando ainda está sobrando pouco, né? E é preciso que seja R$100 todos os meses? Também não é necessário. É aconselhável, é recomendável, é importante, ajuda por um preço médio, né? Você conseguir manter um aporte médio ali é importante, mas não é uma questão obrigatória, tá? Então, eram esses pontos aí que eu queria trazer aí como um especial de Dia da Mentira, né? A gente tinha que falar alguma coisa, todo mundo fica fazendo piadinhas aí nesse período, então eu resolvi trazer essas aí como pontos importantes para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembro que daqui a pouco a gente posta o resumo semanal nas redes sociais e no nosso site. O vídeo aqui também vai para o YouTube, no nosso canal do YouTube. Para quem perdeu aí e gosta de assistir na velocidade 2, vai estar lá no YouTube para poder ser um pouquinho mais rápido. Agradeço a todos aí pela paciência. Como sempre, eu peço para todo mundo para curtir, compartilhar, chamar os amigos. E tendo dúvidas, pode chamar aí no Instagram, né, tanto no meu particular, né, que é f.h.franklin, né, quanto no Amarillo Franklin Corretora, né, tudo junto, que ou eu ou então alguém aqui da nossa equipe vai te responder e tirar suas dúvidas, tanto quanto a especificamente essas notícias que a gente trouxe aqui hoje, quanto ao mercado financeiro como um todo, ou qualquer outro tipo de dúvida que você tenha. Se for do nosso alcance, com certeza a gente vai trazer a resposta para vocês. Se a gente não souber, a gente vai pesquisar e tentar trazer o máximo de informações possíveis para você tomar sua decisão o mais embasado. É isso, agradeço a todos aí mais uma vez, um ótimo feriado para todo mundo, né? E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.